E o tema dessa palavra é resolvendo conflitos. Você já imaginou, ou você já fez uma análise de quem está ao nosso lado? Você já fez uma análise para saber? Porque todos têm conflitos. É normal. Acontece. O Alezinho esses dias chegou da faculdade e a gente estava comentando alguma coisa. Ele falou, mãe, eu não quero. Eu falei, mas você vai. Você vai porque você vai ver que no teu trabalho, algumas vezes, eu não sei vocês, mas eu trabalhei em 2 bancos quando eu tinha 18 anos. E se tem um lugar para ter conflito, dentro de banco. Ainda mais quando você é caixa. Termina o dia, ou tem uma pequena diferença, ou está sobrando, ou você tem uma perseguição daqui, ou você tem uma perseguição de lá. Não interessa, todos nós temos conflitos. Todos nós temos conflitos. E hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos 16. Atos 15. Mas antes de falar de Atos 15, eu quero comentar para você o que foi falado ontem, que Deus marcou também a minha vida. Essa jornada de Esther, ela é mais profunda do que nós imaginamos. E eu começo trazendo uma palavra para vocês. No livro de Esther, ressalta 4 planos. 4 planos tem nela. O primeiro plano é o de Mardoqueu. Mardoqueu quer fazer a Esther rainha. Feito. O segundo plano é o de Amã. Eliminar Mardoqueu e todos os judeus. Isso é plano do homem. Terceiro plano, o plano de Esther. Defender o seu povo. E o quarto plano, que é o de Deus, assegurar o cumprimento da sua promessa, protegendo a nação de Israel. O inimigo pode ter muitos planos contra esta igreja, mas não vai prevalecer. Porque Deus tem um crescimento e vai crescer. Vai crescer, o vento vai parar de soprar, contrário. E Deus vai agir em favor da igreja. O plano de Deus é o que vai prevalecer. Pode ter 1000 planos. Só vai prevalecer o plano do Senhor sobre esse ministério. Somente o plano do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos fazer meio que um esqueleto de tudo o que aconteceu na vida do Paulo e quem estava rodeando ele. E como ele saiu do meio de algumas situações. Nós vamos viajar um pouco. Mas antes disso eu quero convidar vocês a lerem comigo. Atos 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, navegando para Chipre. Quando nós olhamos para Paulo e Barnabé, nós vemos 2 gigantes. Gigantes mesmo. E nós também esperávamos que Marcos também fosse. Mas ele precisava de ser trabalhado. Agora, se nós colocamos numa balança e analisamos como se fosse um processo e nós fôssemos analisar a posição de Barnabé e a posição de Paulo, quem está errado? Se você for analisar numa balança, quem está errado? Paulo? Porque existe conflitos, mas nós temos que entender a linha de raciocínio de cada um. Quando nós olhamos para Paulo, você vai ver que Paulo ele tinha um zelo pelas coisas do Senhor que era absurdo. Está errado nisso? Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos uma pessoa que não abria mão do que era certo. Está errado? Quando nós olhamos para Barnabé, vimos um homem que estendia a mão para ajudar o mais fraco. Ele está errado? Quando nós olhamos para Barnabé, nós vimos que a pessoa que foi atrás de Paulo, porque ninguém estava confiando nele, quem era? Barnabé. Está errado? Não está errado. Existem conflitos, mas se você analisar, não tem erro.
São pensamentos. Paulo, ele está numa linha que é como José. O que ele tem que entregar de recado, ele entrega. José, se ele não tivesse entregue o recado para o copeiro e tudo mais, ele não chegaria para falar lá com o faraó, não. O que é para entregar, ele entregou. Está errado? Não. Só que é a linha dele. Agora, tem ministérios diferentes, porque o ministério de Barnabé é o quê? É estar junto, andar um por um, certo? O de Paulo é o quê? Abrir igrejas. Então, são ministérios, mas todos para o crescimento do reino. Todos para o crescimento do reino. Não há erros. São pensamentos diferentes. Pensamentos diferentes, porque tem ministérios diferentes. Eu acho interessante que lá em casa, o meu telefone não é nem tanto, mas eu atendo as pessoas e eu oro. E às vezes o Ale começa a dar aula da Bíblia lá pela internet, que ele está nos grupos. Ele começa tipo 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, ele ainda está lá ensinando. São ministérios diferentes. Segunda ele dá para uma turma, terça ele dá para outra, quarta ele dá para outra e vai. Tem dias que de terça ele vai das 7 até as 10:30. E eu oro por um grupo e às vezes é rápida a oração e Deus age do mesmo jeito que age no entendimento do outro, porque cada um tem o seu. Eu respeito o ministério dele, ele respeita o meu. E nós crescemos juntos. Entende isso? Paulo também teve conflitos. Só que os conflitos que ele teve, ele não lutou com o braço dele. Ele lutou com o Senhor, na força do Espírito Santo. E nós temos que ter essa maturidade de lutar com a força do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Paulo e toda a sua confiança, o seu zelo, depois de um tempo em 2 Timóteo 4, o que ele pede? Me traz João Marcos, porque me é. E quando ele tem que dar a referência dele? Sabe por quê? Ele já tinha maturidade para entender que se ele também tinha uma história no passado, e todos passaram, também tinha que passar com João Marcos. Porque quando a gente cresce, a gente entende que a gente também levanta os outros. E se tem uma coisa que eu tenho muito medo, é de estragar o ministério dos outros. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de mexer com a igreja, de tocar na igreja. Nós chegamos em São Paulo e eu fiquei sabendo que muitas pessoas da igreja em que eu congregava muitos anos atrás estavam sem igreja, estavam desigrejados, estavam sem um apoio, alguns indo para o espiritismo. O senhor acredita nisso? Eu comecei a orar ao Senhor, porque eu não queria mexer na igreja de ninguém. E eu falei, Senhor, me dá sabedoria. E Deus colocou no nosso, não me pergunte como, mas a Câmara Municipal de São Bernardo entregou para nós sem cobrar nada para nós fazermos culto lá. E aos sábados, eu tenho cuidado de verificar quem tem igreja, porque nesses eu não mexo. Mas quem não tem igreja, eu chamo as minhas amigas, os pastores, e falo, esse pastor é para essa região, pode ir para a igreja dele. Esse pastor aqui, que está aqui me ajudando, é dessa região, é perto da tua igreja, pode ir para cá. Porque nós temos o quê? O âmbito de fazer o reino de Deus crescer. E é para isso que Deus te chamou, para o reino de Deus crescer. Para o reino de Deus crescer. Quando nós olhamos para essa história de Paulo, a gente vai ver que eles estavam esperando de Marcos uma outra posição. E talvez você espere uma outra posição. E talvez você tenha que esperar o tempo do agir de Deus. A gente tem pressa, mas Deus age no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. E é dessa forma que Ele trabalha. A sensação que eu tive hoje aqui, quando eu entrei, eu ouvi o barulho de um trilho de trem. Sabe o trilho? E Deus, Ele puxava o trem que chega a fazer barulho e encaixava de novo nos trilhos. Deus vai mover de novo aqui. Ele vai encaixar tudo novamente. Ele vai trazer prioridade. Quando nós olhamos a história de Paulo, você vai ver que ele teve um Estevão. Ele teve um Estevão na vida dele. E esse Estevão,
ele prejudicou esse Estevão. E você acha que foi fácil ele carregar com isso no ministério dele? Mas ele conseguiu. Talvez você tenha tido aí no passado algum Estevão. Porque todos nós tivemos alguém. E a graça do Senhor, ela é tão bondosa, que ela nos perdoa. E nós participamos da comunhão e da alegria do Espírito Santo e não vem peso para nós. Não é? Deus tira todo o peso. Glória a Deus que Ele ativa em nós um sentimento bom, leve, agradável. Depois ele teve do lado dele um Ananias. Ananias é benção. Atos 9. Quem não quer ter um Ananias? Eu tive um Ananias, você também teve um Ananias. Quem foi o Ananias na sua vida que trouxe o evangelho para você? Você liga para ele? Você conversa com ele? Porque tem peso de ouro. É benção. Ele teve um Ananias. Depois ele teve um Barnabé. Como é bom ter um Barnabé, alguém que te levanta, alguém que não dá confiança nenhuma para você. O povo, mas tem um Barnabé que fala assim, ó, vem aqui que eu quero andar com você. Eu vou te ajudar. Não é bom? É bom demais, é leve. É bom demais, meu irmão. Esses são o povo que rodeava Paulo. Tem gente assim rodeando você? Porque pelo que eu sei, a Trinity tem sido um Barnabé para muita gente. A Trinity tem sido um Barnabé. Depois ele encontra, em Atos 13, o Elimas. Alguém que queria atrapalhar um projeto. Agora, diante desse projeto que ele tinha, que era falar com o precônsul Sérgio Paulo, que ele queria falar do poder de Deus, entra Elimas, um homem que achava que ele sabia tudo, que ele adivinhava, que ele era um encantador. Ele procura atrapalhar essa palavra. Sabe, às vezes pode acontecer de você encontrar um Elimas. Pode acontecer. Agora presta atenção como é que Paulo venceu Elimas. Como você acha que ele venceu Elimas? Abre a Bíblia aí, por favor, em Atos 13. Do versículo 10 e 11. Ele não bateu. Ele falou pela autoridade do Espírito. É pela autoridade do Espírito que nós vencemos os Elimas. É pela autoridade do Espírito que a gente vence quem tenta atrapalhar o crescimento da igreja. É pela autoridade do Espírito. É pela autoridade do Espírito. Ele diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Quem participou de um monte, onde tinha uma moça querendo atrapalhar a oração no monte? Vocês lembram disso? Não teve escândalo, teve uma oração. Uma oração em que repreendeu todo espírito de zombaria. Alguém lembra disso? E aquela moça, no mesmo instante, saiu de uma situação, veio para o meio da reunião e aceitou Jesus. Quando você é cheio do Espírito, não tem conversas, tem agir espiritual de você repreender todo o mal. Ele repreende e cessa tudo aquilo que estava atrapalhando o crescimento. Olha o que estava envolvendo Paulo. Às vezes a gente acha que na nossa luta, nós temos luta, só nós temos luta. Meu irmão, presta atenção, todos nós temos pessoas que envolvem, que às vezes nós não temos tendência de andar. Ok, se você olhar Barnabé e Paulo, eles andaram depois juntos? Você entende? Deixa Deus trabalhar da forma que Ele quiser. Depois Deus coloca um Silas. Quando Paulo não quer ir com João Marcos, Deus coloca um Silas e um Timóteo do lado dele. E ele começa a andar com Silas e Timóteo e o reino cresce.
Eu não sei o que está importando para você. Mas para mim o reino de Deus crescer é o que importa. Eu não sei qual o motivo que muitas vezes tem te trazido aqui. Talvez o motivo que te traga aqui é ouvir a voz do Senhor, amém. Você tem escutado a voz do Senhor, mas você é um instrumento para trazer vidas. Você é um instrumento para trazer vidas. Deus te escolheu e você não veio aqui porque você tinha tempo hábil. Você não veio aqui porque você tinha dinheiro. Você não veio aqui porque você tinha gasolina no carro. Você não veio aqui porque você não teve trabalho. Hoje você veio aqui porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. E Ele hoje vai trazer uma libertação tão gigante que você vai ver tudo voltando ao normal, para a glória de Deus. Não é força de homem, é força do Espírito. É força do Espírito. Quando Silas entra na vida de um Paulo, pensa num presente. Pensa num presente. Deus vai colocar pessoas do teu lado. Silas, para vocês juntos manifestarem a palavra de Deus. Vocês têm feito para a obra de Deus? Vão fazer mais. Porque Deus está trazendo um novo tempo de crescimento para a tua vida, para a glória do Senhor. Depois vem o João Marcos. Aquele que você não aposta nenhuma ficha nele. Você acha que ele não vai dar certo nunca. E você tira ele do seu caminho. Mas você tira com muita facilidade. Deixa eu falar uma coisa para você em Gênesis 4. Abre a Bíblia em Gênesis 4. 8 ao 10. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que eles, estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa palavra, ela fala tanto comigo. E nós temos um respaldo tão grande de mexer aonde Deus não manda mexer. Que quando você vê a tradução, você vai ver que não é o sangue, são os sangues de Abel. Na tradução. Por quê? Quando acontece de Caim matar Abel, ele mata todas as gerações que ele traria depois dele. Por isso você tem que tomar cuidado. Quando você mexe com alguém. Ou quando você mexe com o crescimento de uma igreja. É muito sério isso. Ele não estava matando só Abel, ele estava matando tudo que ia gerar lá na frente. Tudo que tinha de crescimento, vidas, ele estava matando. Nós temos que tomar cuidado para a gente não matar o ministério dos outros lá na frente. A gente pode estar matando um monte de crescimento. Um monte de crescimento. Nós temos que tomar cuidado. Eu me preocupo muito com isso. Às vezes a gente sai um pouco fora do eixo. E é normal. Se você olhar para Pedro e Paulo, teve horas que Pedro saiu do eixo e Paulo teve que chamar ele para ter uma conversa. E não pelas costas. Chamou ele e conversou ele frente a frente. Para que acertasse. E foi acertado. Normal. São as pessoas que nos envolvem. São os conflitos que estão à nossa volta e nós aprendemos com eles. Aprendemos com eles. Abra a sua Bíblia em Neemias 13. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas do cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei, algum tempo depois pedi sua permissão. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasabe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus.
Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Neemias participa de uma construção, da reconstrução dos muros, mas dentro do coração de cada um, da construção de levantar cada um no seu ministério. E aí um tempo ele vai embora. E quando ele volta, já não estava do mesmo jeito. Os valores não eram os mesmos. O que era em primeiro lugar já não tinha. E dentro de uma pequena sala, no templo, ele não estava no templo inteiro não, ele estava numa pequena sala, Tobias. Uma pequenininha sala. Mas fez uma bagunça toda. Uma bagunça toda. Quem era esse Tobias? Era aquele que zombava das coisas de Deus. Lembra que ele falou assim, olha, ainda que tiver uma raposa, ela vai destruir tudo isso, porque ele zombava. E ele estava lá dentro. Ele tinha força lá dentro. Deus, o que essa palavra fala comigo? Tudo. Antes no nosso coração, nós tínhamos prioridade com o reino de Deus. E obedecer a Deus era mais do que a nossa própria vontade. É ou não é? Depois de um tempo, a gente cresce um pouco mais e a gente começa a olhar as coisas como se só nós tivéssemos razão. E só nós estivéssemos certos. É como se você chegasse para Deus e falava, olha Senhor, olha como eu estou sofrendo, eu não estou aguentando mais, eu estou cansado. E Jesus fala, olha para mim o meu sofrimento na cruz. E a gente está achando que a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa decepção é muito maior do que ele sofreu na cruz do Calvário. Ele entregou a vida dele para nós. E o nível de dor que ele sentiu foi absurdo. E nós, por algumas vírgulas, nós nos posicionamos e murmuramos. E murmuramos muito. E Deus, Ele quer nos despertar para tirar o Tobias da murmuração dentro do quarto. Que esse quarto aqui tem que ter mosto para entregar, tem que ter vinho, tem que ter alegria. Entrar na casa do Senhor com alegria. Entrar na casa de Deus com ofertas, porque até isso tinha cessado. Muitas pessoas são contra a palavra de oferta. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia fala de uma figueira que estava numa terra plantada e ela só estava absorvendo o quê? O que tinha na terra. Ela chegava lá e absorvia só o que tinha na terra para ela, mas ela não gerava frutos. Ela não gerava frutos. Era terrível. Você foi colocado numa terra para gerar frutos, para o crescimento, para que vocês juntos possam comprar um lugar e ser abençoados por Deus. E eu creio nisso. Nós ficamos 3 meses agora, no fim do ano, em Filadélfia. Eu saio daqui dia 13. Dia 20 eu tenho um casamento. Dia 3 ou 4, eu já estou na Filadélfia para a inauguração do templo que eles compraram. No fim do ano, uma luta, jejum e oração. Eles compraram um terreno, uma igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja valia 1.200 e não sei quantos dólares. Sabe por quanto eles compraram, pastor? Eles abaixaram para 900 mil para a igreja ser comprada para eles. Eu trago eles aqui para testemunhar. Quando a obra é de Deus e a igreja está unida, ela cresce. E Deus chamou essa igreja para um crescimento enorme, do conhecimento da palavra, do estudo bíblico. Deus chamou para a comunhão de discipulado. Deus chamou para um crescimento enorme. São vocês que Deus chamou. Deus vai despertar, porque Deus tem um chamado gigante na oração, para trazer cura. Você sabe a quantidade de pessoas que estão doentes na alma? Ontem, 6 horas da manhã, eu fiquei preocupada se a Sônia acordou. Eu falei para ela. O meu telefone tocou e eu não atendi porque eu não queria acordar. Mas o Dolê estava ligado e atendeu. Uma moça para saltar de uma ponte. E todo mundo pedindo oração porque ela queria saltar e aquela coisa toda. Sabe, nós precisamos de nos despertar. Que nós temos prendido os nossos pés nas vírgulas dos nossos julgamentos. E o mundo lá fora está precisando de ajuda. Jesus está às portas, meu irmão.
E isso não é uma falatória de praxe, não. Ele está às portas nos chamando. E o que nós vamos apresentar ao Senhor? Só as nossas justificativas. Eu tenho razão. Sou eu que estou pensando assim. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu luto para abrir igreja, mas para fechar eu não quero participar. No meu currículo eu não quero isso. Eu luto para o crescimento da igreja, para a glória de Deus. E Deus tem um crescimento nesta igreja. Deus vai visitar pessoas aqui, hoje, não é por mim, não é por ninguém, é pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai tirar toda a confusão, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar, Deus vai abençoar o crescimento. Não sei como é que está a vida de vocês a nível de estudo, eu vejo uma plataforma de estudo, Deus vai levantar vocês, Deus vai trazer um novo tempo para a vida de vocês, porque Deus é Deus. Sabe? Às vezes a gente está que nem Eliasabe. Deixa eu beneficiar alguma coisa aqui. Deus não precisa de benefício de ninguém. Tira Tobias dessa sala. E interessante é que Neemias não chegou com educação pedindo para Tobias sair. Ele chegou com educação para Tobias sair? Ele foi dando pontapé. Sai. Porque quando você tem a autoridade do Espírito, você não negocia. Você repreende e acabou. Todo espírito de confusão sai, é pontapé. Todo espírito de confusão sai, é pontapé. Todo espírito de confusão saia. E é assim que nós temos que fazer. Não é guerreando de um jeito ou de outro, não. É repreendendo as setas que o diabo anda mandando na igreja. Quando a igreja está crescendo, o inimigo manda uma situação. Não! Nós temos a autoridade do Espírito para repreender isso. Sai em nome de Jesus. E sai. Porque é assim que age. Aquele Deus que usou. O Alezinho estava lá no monte e ele falou: mãe, Deus me fez lembrar da passagem de orar do Gadareno. Vai ter que sair em nome de Jesus. Como saiu do Gadareno, vai sair dessa mulher. E saiu sem escândalo. A mulher aceitou Jesus. Pastor Wagner falou com ela depois. Nós não podemos nos perder no meio de lutas. Nós temos que simplesmente orar a Deus, e aquilo que não for do Senhor, o Senhor vai retirar pacificamente. O que for do Senhor, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, porque a igreja é do Senhor. Sem nada. É simples quando Deus quer agir. Sabe quem é complicado? Nós. Porque quando Deus quer agir, meu irmão, não tem ninguém para impedir. Não tem ninguém. Hoje, eu convido você para nós ficarmos em pé. Nós vamos tirar o Tobias. Nós vamos repreender. Nós vamos repreender.